Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da SpaceX que fala pra gente o seguinte: duas calotas esféricas idênticas são espelhadas em lados diferentes de modo a formarem o seu espelho convexo, α1, e o espelho côncavo, α2, ambos gaussianos. Eles são dispostos com seus respectivos eixos principais sobre a reta R, conforme representado no desenho a seguir. Entre os espelhos, no centro de curvatura de α2 e a 2 milímetros do vértice de α1, é colocado um ponto luminoso O sobre a reta R. O que ele quer dizer nessa parte? Ele quer dizer que o ponto O ele é colocado exatamente sobre o centro do espelho 2 e também a 2 milímetros do vértice do espelho 1. E aí ele continua dizendo para a gente: sabendo que a distância focal de α1 é de 1 milímetro, a distância entre a primeira imagem do ponto luminoso formado por α1 e a primeira imagem do ponto luminoso formado por α2 é de aproximadamente igual. O que a gente precisa saber nessa questão? Vamos imaginar, só para ficar um pouco mais familiar para a gente, que em vez de ser um ponto luminoso, é um pequeno objeto, tá? Não vou desenhar ele muito grande, não. Vou desenhar ele pequenininho assim, só para a gente ter familiaridade, porque a gente normalmente trabalha com objeto e tudo mais. Esse ponto luminoso, inclusive, ele pode estar vindo desse objeto, beleza? E aí, observa o seguinte, vamos olhar para o espelho 2. Esse objeto, né, o ponto luminoso O, está exatamente sobre o centro. O centro fica nessa região, mais especificamente no ponto O. Então, todo objeto, ponto luminoso que se situa exatamente no centro de um espelho côncavo vai gerar uma imagem real e invertida, beleza? E essa imagem, ela vai ser formada de modo, né, a ser invertida e no mesmo ponto. Então, a imagem em relação ao espelho 2, a gente já desenhou. Luiz, se eu não lembrasse disso, o que eu poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte, você poderia fazer um esboço, desenhar um espelho côncavo, e aí você botar vértice, foco e centro. E aí botar um objeto exatamente sobre o centro. Para a formação da imagem, você precisa de dois raios notáveis e você precisa que o reflexo deles se encontre. Com isso, eu vou desenhar um raio notável que ele vai vir, né, paralelo, todo raio de luz que vem paralelo ao eixo de propagação, ele vai refletir passando pelo foco. E aí eu vou botar outro raio de luz que é o seguinte, todo raio de luz que vem passando pelo foco, ele vai voltar paralelo. Com isso, a gente vê que a imagem ela vai ser formada exatamente sobre o centro, né? Porque aqui foi o ponto de encontro e essa imagem ela vai se formar abaixo. Você faria esse esboço e encontraria aonde está a imagem associada ao espelho 2. Beleza, a gente já fez isso. E agora? O que a gente faz? A gente sabe que existe uma distância do objeto ao espelho 1 de 2 milímetros. Essa distância a gente vai chamar de P, beleza? Vamos calcular agora a imagem formada em relação ao espelho 1, que vai ser um espelho convexo. Analisando a imagem só pela metade, a gente tem como se fosse um caso, né, comum de espelho, né, um problema normal de espelho convexo. E eu sei que essa distância aqui vai ser de 2 milímetros. É legal a gente saber que a imagem do espelho convexo, ela se forma, vou botar entre aspas, tá? Dentro do espelho. Então, eu sei que a imagem tem que se formar aqui, beleza? Ah, Luiz, mas e se eu não lembrar? A conta vai te dizer. Vamos aplicar, então, a equação de Gauss para resolver o problema. A equação de Gauss me diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto em relação ao vértice, mais 1 sobre a distância da imagem em relação a esse vértice. Como o espelho é convexo, o espelho sendo convexo, tá?
a distância focal ela é negativa. E ele fala para a gente na questão que essa distância focal vale 1 milímetro. Eu vou botar aqui, ó, menos 1. Por que menos? Esse menos é porque ele é convexo. E isso vai ser igual a 1 sobre P. Quem é P? É a distância do objeto ao espelho. Não preciso me preocupar com unidade, tá? Mais 1 sobre P'. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse meio aqui para o outro lado. A gente vai ter 1, menos 1, né? Porque 1 sobre menos 1 vai dar menos 1, menos meio. E isso é igual a 1 sobre P'. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma operação com um número inteiro e uma fração. Como que eu faço essa operação? Você repete o denominador da fração e aí você vem fazendo o seguinte, ó. Pega o denominador, multiplica pelo número inteiro. 2 vezes menos 1, menos 2. E aí agora você faz a operação que está mandando aqui. Menos 2, né? Menos 1 vai ficar menos 3. E aí a gente já fez essa conta com a fração, vai ficar 1 sobre o P' aqui. Você pode multiplicar cruzado, você vai ter menos 3 P' igual a 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2. E agora, né, a gente acabou de fazer o quê? Multiplicou cruzado. A gente agora vai isolar P' e vai acabar encontrando que P' vai ser 2 divididos por menos 3. E se a gente fizer essa conta, a gente vai achar menos 0,666. E aí, essa resposta está em milímetros, tá bom? Porque todas as medidas que a gente usou estavam em milímetro. Observa que quando a gente fala de referencial de Gauss, o nosso ponto zero é o vértice. E aí a gente bota que para cá é positivo e para a esquerda é negativo. Então a imagem está a menos 0,6666. Então ela está aqui. Eu quero saber a distância entre as duas imagens. Eu tenho uma imagem que ela está aqui, a 2 milímetros de distância do vértice. E eu tenho uma outra imagem que ela vai estar aqui a 0,66666 do vértice. Observa que a gente usou esses objetos só para ficar mais familiar, mas são pontos, esses objetos não têm dimensão. Então é como se eu tivesse uma imagem aqui e outra imagem aqui. Então, qual é o valor dessa distância toda? Essa distância toda é só a gente somar 0,66 mais 2. Isso vai dar 2,666, né, milímetros. Isso aqui é uma dízima periódica. E vamos ver o que a gente encontra como resposta. A melhor resposta para a gente é o tal do 2,7, né? Já que a gente achou 2,6666, o ideal seria botar 2,67, mas beleza, não tem problema nenhum. A gente fica com 2,7 mesmo. E com isso, a gente encerra a questão com o gabarito na letra E. Dá uma olhada aí, bate aquele print. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!